começando o programa Inspiração aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Neste programa nós entrevistamos empreendedores e empresários santistas que vêm contar a sua história, dividir sua trajetória e olha, são histórias incríveis. Se você gosta do tema, já sabe, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente. Minha convidada de hoje é a Dani Souza, ela é apresentadora de TV, tem uma história incrível de empreendedorismo, acreditou em si mesma a vida toda, com altos e baixos, como todos os empreendedores, mas a garra nunca foi embora, né, Dani? Continua até hoje. Eu agradeço o convite, né, e para começar esse programa falando que já na escolha das fotos, já buscando essa retrospectiva, a gente já se emocionou, né? É muito bom ver trajetória, não é? Muito. Porque não tem história lisinha, retinha, não tem. Todo mundo tem altos e baixos, e acerta, e erra, e vai para um lado, vai para o outro, e vai atingindo e passando. E quando a gente vê a história, quando você olha para trás, é que você entende o quanto você andou, o quanto você cresceu, né? E realmente nessa busca é que eu pude lembrar um pouco desse histórico, né? Porque geralmente a gente vai olhando para frente, vai, até para não ficar vivendo de passado, o que eu acertei, o que eu errei. E eu pude sentir essa emoção, né? Ao garimpar ali as fotos e algumas coisas do que a gente ia trazer nesse bate-papo, né? E é muito gostoso estar dividindo esse tempo aqui com você. Já que a minha inspiração, como eu te falei hoje, ela nem lembrava desse detalhe, mas muito da minha inspiração do que eu faço hoje começou há uns 20 e poucos anos atrás, olhando o seu trabalho, acompanhando, tendo você por perto naquela época. Obrigada, Dani. Eu nem imaginava, porque a gente gravava tanto naquela época, e eu não registrava da mesma forma que registro hoje em dia, era tudo muito novo, a gente era muito jovem, era tudo início. Eu fiquei muito feliz de saber que isso pôs uma coisa boa dentro de você e que abriu o caminho, e hoje você caminhou e está hoje no mercado totalmente inserida, né? Vive disso. Sim, e foi um caminho que eu não tracei lá atrás, né? Eu não olhava e falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser isso, né? A minha história começou casando muito nova, né? Eu estava no 6º mês da faculdade, eu passei na época em arquitetura, acho que é por isso que eu gosto tanto desse mercado imobiliário, qual eu sou inserida, a decoração. E processamento de dados, comecei a estudar com 17 para 18 anos, mas conheci uma pessoa, me apaixonei, foi o grande homem da minha vida naquela época, me casei e mudei para Campinas. Então larguei faculdade, larguei tudo. Muito jovem, 20 anos? Muito jovens, não, eu tinha, quando eu conheci 17 para 18, me casei e fui mãe dos 19 para os 20 anos. Então, não deu certo o relacionamento na época lá em Campinas, a gente veio tentar aqui em Santos, construir a nossa história, a nossa vida, e ficamos por aqui juntos ainda até o meu filho completar 1 ano, né? E até então, nada passava pela sua cabeça com relação à comunicação, nem empreendedorismo? Nada. Ele, na época, trabalhava com lavagem e impermeabilização de estofados, foi onde eu conheci você na época, porque nós anunciávamos naqueles programas que eram incríveis na época, Mar Shopping Show, Show de Oportunidades, TVB Varejo, que já era daquela época. Então foi assim que a gente tentou alavancar a empresa, eu muito jovem, então ele 10 anos mais velho me ensinava muito sobre mercado, sobre trabalho. E foi assim que eu me inseri indiretamente nesse mercado de comunicação. Você ia lá em casa gravar o sofá sujo, o sofá limpo, e assim começou. Depois a gente acabou realmente se separando, e como era a única coisa que eu sabia fazer naquele momento, eu montei a minha empresa de lavagem e impermeabilização. Foi no susto? No susto, eu peguei os funcionários, né, vamos, aquela coisa. E aí eu também comecei a anunciar a empresa no mesmo canal de varejo, eu sabia que era bom. Sabia que funcionava. Que funcionava. E aí foi, né, Paulo Piqueto, querido, um dia foi lá em casa e comentou, por que você está nesse mercado? Por que você não vem para a comunicação? E eu falei, não, mas eu gosto de ficar aqui, a gente lava, a gente faz isso e tal. Bom, e assim foi, aí ele me convidou para trabalhar na parte comercial da empresa, e eu, como sempre, gostei de vendas, né, e sabia que o produto era bom, porque era sentado lá no telefone, o anúncio saía, você ficava lá esperando que aquilo dava retorno. Então, eu, quando ia vender para os lojistas, eu falava, gente, dá retorno, pode confiar, pode acreditar,
e realmente eu vendia algo que eu acreditava muito. E aí se junta a fome com a vontade de comer, foi muito legal, eu gostei muito dessa área e assim eu ingressei dessa forma, no departamento comercial. E como apareceu a oportunidade de apresentar? Porque hoje você vive como apresentadora de TV, como é que começou? Vivo como apresentadora. Nesse meio tempo, eu lembro que o Shopping Home Decor, o qual eu trabalho até hoje, inclusive, né? Precisava de uma apresentadora, mas ele queria alguém que não tivesse no mercado, né? Ele não queria aquele rosto, naquela época, que falasse de outras lojas, né? Como era normal do varejo, né? Verdade. E aí eu, gente, mas como assim, né, e tal, não sei o que. Aí fui fazer um teste, fui devagarzinho, fui fazendo, ele adorou. E aí eu comecei dentro do Shopping Home Decor, praticamente, falando de imóveis. Isso há, sei lá, 20 anos atrás, 18. Mas você chegou a fazer uma shopping show também? Não, na época não. Você começou com o Home Decor. E quem gravava com a gente lá era o Santiago, o Pérez, eu não sei se ele tinha um programa. Eu lembro que foi o Santiago que foi lá me buscar. E aí a gente começou a fazer dentro do Shopping Home Decor. Aí eu fui migrando entre departamento comercial, aí comecei a gostar, comecei a me enxergar dentro daquilo, porque até então eu só gostava dos bastidores, arrumar as coisas para gravar, porque eu era aquela vendedora que estava ali, que criava amizade, relacionamento. Então quando o apresentador chegava, eu só ficava olhando e achava aquilo máximo, mas nunca pensou que ia fazer. Parece que aquilo me chamou, sabe? Aquilo veio até mim porque tinha que ser meu, né? Olha, a gente ouve histórias assim aqui, de pessoas que não tinham ideia que aquilo ia acontecer na vida, aquele ramo ia entrar na vida dela e acontece. Acontece. Mesmo que você não esteja vendo algo agora, pode ser que esse mercado se coloque na sua frente, a vida meio que te empurra. Quando vê, já tá. Já tá. É por isso que eu acho que é importante até hoje, claro que com mais maturidade a gente entende melhor, mas é a gente estar atento aos sinais. Né? As coisas ao universo que a gente vive, as pessoas que a gente convive, porque parece que as coisas sempre se mostram pra gente. É verdade. E a gente às vezes não percebe. E ali isso aconteceu, nesse meio tempo, eu cismei de montar uma confecção, então eu tinha um negócio próprio, ainda fazia lá uma parte comercial desses programas de TV e tinha acabado de começar no Shopping Home Decor. Aí ficou aquela... Eu não sabia o que eu queria, na verdade, porque como tudo foi vindo de uma forma, assim, muito rápida, eu falei, pô, mas se de repente isso aqui acabar, se a TV acabar, eu não vou ter um negócio próprio? Então, eu montei um negócio próprio no meio desse caminho, ainda fiquei 7 anos com a confecção. Bom, você acredita em você, né, Dani? Você nunca pensou em ser funcionária, nada? Então, eu fui funcionária uma vez, numa loja de um shopping, e no Shopping Home Decor eu era registrada na carteira. Porque eu lembro que ele falava, você não vai fazer outra loja de imóveis, né? E eu falava, não vou fazer. Eu tinha registro na carteira, mas eu sempre tive essa sensação, assim, a liberdade para mim é muito importante. Eu sempre coloco nas minhas postagens, no que eu falo, a liberdade de ir e vir, né, de horários, de tudo. Então eu fui entendendo o meu comportamento desde muito nova. Eu gostava de estar na rua, de estar no movimento, de estar com pessoas, não que o horário fixo não te trouxesse, mas traz menos. Então eu sempre tive esse empreendedorismo, hoje eu quero fazer isso, amanhã eu quero fazer aquilo, eu tenho uma rotina, claro, né? Mas assim, uma rotina diferente, sabe? Cada dia uma coisa. Então eu busquei esse empreendedorismo dentro da confecção. Na época foi muito bom e tal. Mas aí a TV foi me chamando cada vez mais, né? Aí dentro desse trabalho do Shopping Home Decor, uma vez o seu Acácio, proprietário do shopping, convidou o Pedro Alcântara para fazer uma matéria lá. Acho que estava fazendo alguns anos, 10 anos, 20 anos, não lembro. O Shopping Home Decor estava fazendo o aniversário. E aí o Pedro Alcântara foi fazer essa matéria lá. E aí ele falou, o seu Acácio falou, você não quer dar a entrevista? Porque queira ou não, você é a garota propaganda do shopping. Tudo bem. Aí fui lá e dei uma entrevista pro Pedro Alcântara, foi muito legal, foi diferente e tal. E aí acho que passou 2 ou 3 dias, ele me chamou, me convidando para trabalhar no programa dele. De novo, o mercado te puxando. Me puxando. Não foi algo que você planejou, então? Não, porque eu não... Assim, foi tudo muito rápido. Pra mim era normal, só ir lá falar de sofá, móvel, poltrona, cadeira e ir embora, tava tudo certo. E até então eu tava tocando as outras coisas junto. E aí quando veio esse convite, eu falei, nossa, e agora? Né? Eu tinha um pouco de receio, vergonha, uma série de coisas, mas aí eu falei, eu vou experimentar.
por que não? Né, e foi super legal, né, eles me deixaram super à vontade, já que eu nunca tinha feito um trabalho daquele tipo, e aí a gente ficou por um bom tempo fazendo esse trabalho. Alguns anos, nesse meio tempo. Para mim foi um degrau muito importante, né, já que o programa dele é extremamente conhecido, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer diversas outras pessoas, então para mim foi bem interessante esse momento. Qual foi o próximo passo? O que mais você fez na TV? Então, aí o próximo passo chegou aquele momento de expandir um pouquinho, né? E aí nesse meio tempo eu fui ganhando corpo e nós, na época, eu e o Pedro chegamos à conclusão que eu tinha que seguir o meu caminho. E aí eu montei o meu programa, né? Começou num canal a cabo, né, juntos até na época, usava a estrutura dele, a parte comercial, ele me ajudou muito, eu sou muito grata, tanto ele quanto a equipe, e aí eu fui criando esse corpo dentro do canal a cabo, era a TV Mais na época, né, e aí eu fui crescendo na parte comercial, que era eu que fazia, né, já que eu estava bem habituada a fazer isso antes. Esse é o desafio. Quem compra horário e vai fazer um programa de TV tem que vender. Se não souber vender, você fica na mão de outros, de funcionários, de outros profissionais. E sem dinheiro não paga a conta. Não. Sem dinheiro não fecha a conta. Não fecha, né? Então, depois a gente vai até passar umas fotos aí. Nessa época, eu conheci a Inês Bellini, dona da Mendes Tour, né? E ela me levou até a Pullman Tour Cruzeiros em São Paulo, que era uma empresa bem grande, tradicional aqui na época, e a gente conseguiu esse patrocínio. E aí eu migrei da TV a cabo para o SBT na época, então foi um belo de um upgrade, tivemos que mudar equipamento, mudar tudo. Na época eu lembro que as entrevistas, elas chegavam a 15, 20 minutos e as pessoas já não consumiam mais coisas tão longas assim. A gente teve a criatividade de criar pílulas menores, 5 minutos, imagina, pílula de 5 minutos, hoje a pílula é de enorme, 5 segundos, né? Então 5 minutos, como que eu vou fazer uma matéria de 5 minutos, já que o mercado oferece uma matéria de 20? E aí a gente foi encurtando e foi fazendo um programa mais dinâmico, então dentro desse programa era viagem, entretenimento, e foi muito legal, fiquei um bom período também no SBT. Então, quando eu fui ver, eu já estava ali com um programa no SBT, Letícia. Olha a loucura, né? E cheio de desafios, né? Porque pagando conta, porque ali tem que comprar horário, e você tinha essa responsabilidade, não, vou conseguir, vou vender. Eu ia buscar os patrocínios, porque o que eu ia fazer dentro daquele programa? Eu ia mostrar o que os meus patrocinadores tinham. Então, a gente tinha um mix ali, eu tinha Proplastic, Mega Imagem, Pullman Tour, Atri Fiat, eram clientes diferentes, né? Só que falava daquilo que o mercado consumia. Quem é que não gosta de ouvir falar sobre carro, né? Quem é que não gosta de viagem? A gente chegou aí para o Caribe naquela época. Que delícia. Então, assim, eu gostava muito de falar sobre viagem, né? A minha praia nunca foi muito sobre moda, beleza. Eu gostava de viagem, de carro. Então, era um mercado de saúde. A gente tinha a Mega Imagem, a Proplastic. Eu sempre gostei de cozinhar, de fazer várias coisas. Então, eram dicas de ovos de Páscoa. Então, assim, eu procurava clientes. A gente fala de tudo, né, Letícia? Mas a gente acaba se aproximando do seu perfil, né? É verdade. E assim foi uma época realmente incrível da minha vida, né? Então eu trabalhava muito, meu filho crescendo, né? Muitas vezes eu perdi festa de escola, muitas vezes eu perdi momentos importantes de febre, né? E nada disso teria acontecido se eu não tivesse a ajuda dos meus pais, né? Que enquanto ele pequeno, assim, foram importantíssimos para mim, para que eu pudesse tomar as decisões. Pai, mãe, vocês me ajudam? E claro, né? Óbvio que eles eram os primeiros, né? A incentivar e a contribuir para que sempre tudo desse certo. E quando dava errado, que muitas vezes acontece, a gente estava ali com um propósito, né? Eu acho que de tudo isso, eu sempre tinha um propósito bem definido dentro de mim. O porquê que eu estou fazendo isso? Né? Por que isso veio a mim? Eu sempre tentei caminhar junto a tudo isso, apesar que na época, quando a gente tem muito trabalho, a gente se perde um pouco no meio do caminho, né? Você não sabe mais quem é você não sabe se você quer estar lá, se você está lá porque você é obrigada. Tem dia que você não quer de jeito nenhum e você tem que estar. E a gente, você sabe, você tem que sorrir, você tem que estar assim o tempo inteiro. E tem dia que você está com um problema em casa, enfim, tudo isso que você sabe muito bem, né? Então, ultrapassar esses desafios, para mim, sempre era alinhado muito claro com o meu propósito. O porquê que eu estava ali. E por que você estava ali? Eu estava ali porque eu entendia que aquilo veio até mim,
né? Eu realmente nunca, claro, depois sim eu fui buscar outras coisas, mas eu nunca bati na porta de uma TV para falar, eu queria trabalhar aí, olha, faz um teste. Então eu entendia que Deus tinha um propósito maior na minha vida, que era a comunicação. A gente entendendo esse meio para o final da história, como eu lido com isso hoje, que eu acho que é a parte mais legal dessa história, eu tentava sempre entender que eu tinha um propósito. E o meu propósito maior era o meu filho. Né, que ainda que com a ajuda dos meus pais, ele foi criado só comigo. Ele não tinha o pai do lado. Então eu precisava mostrar para ele o que era ser forte, eu precisava mostrar para ele que nem tudo que dava certo a gente tinha que desanimar, porque vinha uma próxima oportunidade. Então os meus propósitos como uma boa canceriana sempre estar com a família, proporcionar, que aquele dinheiro pudesse eu dar educação para ele, né, tanto que hoje, graças a Deus, é um psicólogo formado, né, um homem incrível que ele se tornou. E olhando para o passado, eu lembro daquele começo, daquele medo, daquele tudo, acho que é até um incentivo para quem está assistindo, né? Muitas vezes a gente vai ter medo, a gente vai achar que não vai dar certo, não vai dar certo todas as vezes, mas se nós não tivermos um propósito bem definido, o caminho ele fica desgovernado. E não medo tem jeito. dá e passa. E passa. Todo mundo tem. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Chega uma hora que passa, não tem jeito. Tem que continuar. Não tem nenhuma história ou trajetória de alguém, jamais senti medo. Mentira, todo mundo tem, todo mundo passa. E a gente, depois com o tempo, você percebe, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo Vai mesmo. até o dia seguinte ver o que acontece. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma entrevista com o Lima Duarte, eu nunca vou esquecer. Pelo Pedro Alcântara na época, e acho que eu tava nervosa ali, que pergunta que eu vou fazer para ele, porque a gente, né, às vezes era uma figura importante. Eu falei, meu Deus, o que eu vou perguntar para ele? Lima, toda vez que você vai fazer uma peça de teatro ou uma participação numa novela, você fica nervoso? Você fica com medo? E eu lembro que ele respondeu para mim, e eu levei isso para toda a vida. O dia que você não sentir um frio na barriga, ou que você não tiver medo, ou até um pouco de ansiedade para fazer algo novo, é porque o seu ego está muito alto. Porque aquilo até me arrepia de lembrar. E é verdade. Eu tenho frio na barriga, hoje eu tive frio na barriga de vir aqui, mesmo sabendo que se a gente errar, a gente pode cortar e pode fazer de novo. Mas assim, quando a gente se sente, chega a ser soberbo, mas eu sei me comunicar, mas não é sobre se comunicar. É sobre aquilo que vai acontecer. A experiência, né? Que é sempre nova. É sempre nova. Então, estar ansioso, ter medo, faz parte, até para nos proteger. Mas quando tiver com medo, vai com medo mesmo. Max, vamos mostrar umas fotos da Dani para contar a trajetória. Você alguma vez pensou em mudar de ramo, Dani? Assim, não. Na verdade, acabei mudando no meio do caminho. Adaptando, Gente, pelo amor de Deus. Né? Isso aqui era você, Dani? Eu achei que fosse seu filho. Quando você me mandou, eu falei, criança, revista, acho que é o filho dela. Nós estávamos de manhã trocando as fotos, mandei essa foto para ela, rindo, falar, Letícia, eu acho que a gente melhorou e muito, né? Ela achou que era meu filho, só para vocês terem uma ideia. Gente, eu devia ter uns 12 anos. Cabelo de anos 80. Gente, era made in Chitãozinho Chororó, que a minha mãe cortava. Todo mundo usava assim na época. Eu mandei tirando sarro, aí cheguei aqui, tava essa foto, né? E mal a gente podia imaginar, né? Eu devia ter uns 12 anos de idade aí, eu tô com 44 hoje, né? O que será que passava pela cabeça? Talvez não, com certeza a gente nem imaginava. Nem imaginava os caminhos que iam aparecer, né? Aqui, quando você teve filho. Olha, imagina, 19 anos. Uma menina. Olha o Jubinho aí, pequenininho. Que agora está com 24 anos. 24 anos, momento histórico importantíssimo para mim. Que é uma época linda, né? Linda. É uma experiência sobrenatural. Filho é um negócio que não dá para explicar, né? Não dá, os nossos propósitos estão aí, ó. É uma transformação, é como uma bênção, um milagre que acontece, mexe com você inteira. Maravilhoso. Aí, já gordinho, já com 1 ano, nessa fase, foi bem naquela fase de transformação, né? Já tinha recém me separado e estava ali, com certeza, com esse olhar e com esse sorriso por dentro, devia estar pensando, meu Deus, e agora, né? Por que isso aconteceu? Imagina uma mudança tão drástica, né? De repente na sua vida, você ali na faculdade, cheio de expectativa, um nicho de amigos e objetivos, e de repente um filho no colo, né? E sabendo que dependeria de mim praticamente a todo tempo para que ele chegasse
Até aí ainda tá na 8ª série, né? Mas olha como valeu a pena, lindo. Gente, pelo amor de Deus, eu não mudaria nada desse início, porque foi nesse início que me trouxe até aqui. Eu não mudaria nada. E que fez parte da formação da vida dele, porque Sem tudo dúvida. isso ajuda a formar, né? Muito. Vamos para outra, Max. Gente, esse foi meu primeiro trabalho, olha só Essa que legal. foto é do início. É do início, foi o primeiro comercial que nós fizemos, eu lembro, para Record, tinha aquelas gruas enormes, gigantescas, eu cheguei naquele cenário e falei, meu Deus. Eu lembro que eu já tinha feito alguns vídeos varejo, mas na época se usava muito, até hoje, né, mas institucional e tal, então foi o meu primeiro trabalho na TV há praticamente uns 20 e poucos anos. Uns 20 anos atrás, por aí. Aí foi esse momento, né, que foi bem transformador, foi mágico essa oportunidade que eu tive de segurar um microfone, que era diferente do que eu fazia até então. Então a gente contou eu escutei a história de muita gente, eu conversei com muita gente, e hoje contar a minha história é tão gostoso, né? Porque a gente o tempo inteiro ouve a história dos outros, né? Não para contar a nossa. Então esse momento foi bem importante para mim, sou muito grata por essa oportunidade que eu tive na época. Esse é o Gustavo foi muito importante para mim, porque... Eu lembro dele. Você lembra? Nós nos conhecemos no Pedro Alcântara, e foi quando eu tomei a decisão de montar o meu programa. Nós juntos conversamos muito, eu tinha medos, eu tinha tudo, era muito sério. Porque tinha que assumir um boleto. Um boletão. Essa é a questão de quem trabalha em comunicação, vai ter um programa de TV. Um boletão. Você tem que assumir um boleto. E a pessoa depois corre para vender. Então você tem que pensar na produção, tem que pensar na venda e tem que ficar de olho no boleto. Eu não sabia nada, Lê, eu só sabia falar, brincar, vender, conversar. E a gente não tinha informação. Nessa época não tinha toda a informação que tem hoje em dia. E gravar não era tão fácil como é hoje. É muito. Tinha equipamento. Né, hoje todo mundo grava o tempo todo. Eu acho ótimo, né? Inclusive, facilitou ingressei também nesse mercado, mas nessa época todos foram muito importantes. O Edu também foi muito importante. Ele era assistente junto comigo na outra emissora. Nós juntos criamos esse programa. Se não fosse eles, com certeza eu não teria conseguido. Então tenho muita gratidão por esses meninos, que foram momentos bem importantes da minha vida. Próxima, Max. Gente, a Inês. A Inês foi, nossa, de extrema importância, uma mulher que todo mundo que fala dela, né, fala com o mesmo jeito. Olha a Inês, né, uma mulher que realmente me ajudou muito, me dando aquela oportunidade, foi um momento de crescimento para mim. E não tem como ela não estar presente, né, nesse bate-papo, Lê, não tem como. Outra foto, Max? Gente, essa que fase era? Então, essa fase foi ao mesmo tempo, né, dessa mudança de emissora e tal. Eu fui convidada para fazer uma capa de revista. Aí eu falava, meu Deus, né? É uma bobagem, mas para quem trabalha com isso, na época também foi muito importante, abriram muitas portas, porque nesse meio tempo eu fiz muitos trabalhos como mestre de cerimônia, né? Igual como você faz também, a gente sabe que a exposição é diferente, é importante, né? Você tá ali em eventos, fiz bastante em São Paulo principalmente, em eventos corporativos, né? A gente sai um pouquinho daquele nosso ar comercial, né? Eu falo que sempre que as pessoas me veem em vídeo, ou eu tô vendendo alguma coisa, ou eu tô vendendo alguma coisa. E é diferente, então foi bem legal pra mim, porque... E que revista foi? Então, ela chama Divas, né? Existe até hoje. Eu fui a primeira capa dessa revista. Que foto linda! É uma foto linda. Eu lembro que era um vestido maravilhoso da Antonelzi, que eu fui carregando praticamente ele no colo, assim, dirigindo, porque ele era todo de pedras e tal. E não é nem sobre a capa de revista. Na época a gente passava pelas bancas e eu olhava aquilo, mas eu, claro, admirei a foto e realmente ficou muito boa, mas era um meio de um processo. Que a gente continuava no propósito, de que estava dando tudo certo. E que se eu continuasse dando o meu melhor, desde um videozinho de vender tapete higiênico para cachorro, que eu fazia, até um evento de grande porte como mestre de cerimônia, que eu tinha que realmente me concentrar, que não tinha como voltar. Eu falava, não é sobre exposição, ego, capa, tudo isso sim, mérito nosso, mas era sobre o meu propósito que estava alinhado. E eu estava no caminho. Então, quando eu olhava na primeira banca que eu vi, eu falei, gente, como assim, né? Eu só olhava para mim e pensava, continua que tá dando tudo certo. Aí esse foi um dos eventos também no Praia Mar, com o Michael, foi muito legal, a gente trabalhou juntos aí como mestre de cerimônia, também um evento
bem bacana. São coisas que marcam, a gente lembra, né? Lembra, tem alguns que marcam mais. Que marcam. É pena que a gente não pode pôr tudo, porque muitas coisas marcaram. Aí nesse Foi na meio praia do esse? Esse aqui não. No meio do caminho, eu fui convidada para fazer marketing multinível. No auge da carreira, de tudo. Na época da Rinode, né? Então eu fui bem resistente. Eu falei, não, eu tô num mercado que eu gosto e tal. Só que bem nessa época, a gente perdeu um dos patrocínios, né, que a gente tinha, que era a Pullman Tour. A Pullman Tour fechou no Brasil, do dia pra noite e tal. Foi aquela coisa toda. A renda caiu. Mesmo assim eu sabia que eu poderia correr atrás de outro, ou ir de encontro a outro, mas eu lembro que foi uma mudança assim radical. E eu fui convidada para fazer esse tipo de trabalho, e eu, como gosto de uma boa emoção, fui migrando aos poucos. Falei, por que não? Né? O marketing multinível me ensinou muito, né? Não sei se todos sabem o que é, aquele trabalho de relacionamento, de vendas, de produtos, então montar equipe. E você vai atingindo níveis, enfim, vai alcançando seus objetivos financeiros. E você foi bem lá? Então, eu fui a diamante mais rápida da Baixada Santista. Nossa, que gostoso. Porque eu entendi ali uma coisa que para mim foi importante. O processo durou 4 anos, mas durante o processo eu aprendi uma coisa que até então eu não tinha vivido. Que é assim... Ninguém cresce sozinho. Tudo bem que no nosso também. Mas se um câmera desse problema, eu ia lá substituir e punha outro. Porque a cara era minha. E queira ou não, é assim que funciona. Só que ali não. Ali depende do grupo, depende da equipe. Você tem que ajudar a sua equipe, senão você não cresce. Então, para mim, me trouxe uma... Não humildade, como que eu vou dizer isso? Mas uma forma diferente de enxergar as coisas, né? Comercialmente, financeiramente, foi bom enquanto durou. Mas não atingiu as minhas expectativas conforme o meu esforço. E aí eu fiquei esses 4 anos, depois veio... Mas bastante tempo, Dani, 4 anos? Bastante tempo. Aí fiquei fora total. Eu lembro que eu fiquei durante um bom tempo com a Proplastic ainda, mas eu me dediquei 90% para o marketing multinível, também conheci muitas pessoas. Foi um momento incrível, mas depois veio muita dor, porque para mim veio muita frustração. Esse foi o pior momento da minha vida dos meus 44 anos. O final do Rinode? O final do Rinode, porque eu não sabia mais o que eu era, o que eu queria, o que eu fazia. Tinha se afastado lá da TV total, não tinha contato com pessoas, encontrava as pessoas, mas eu não estava mais inserida naquele mercado. Essa cisão, esses momentos realmente são confusos. Gente, mas é brusco, é doloroso. Eu tive depressões assim profundas nos meus pensamentos de estar em casa. Por que eu fiz isso? Por que eu saí da TV? Você perdeu um cliente, mas não foi por isso. Foi um gatilho que me deu que eu não queria mais. E aí eu falei, eu preciso experimentar outro mercado. E estava super em evidência, os produtos eram bons, não me arrependo. Mas para mim foi... E tu vê como foi importante, né? Nada é por acaso, é um aprendizado, gente. Né? Nossa, mas é uma coisa muito doida, porque nada é por acaso. Ali naquele momento, depois que eu decidi encerrar o ciclo com marketing multinível, eu fiquei perdida. Perdida, veio a pandemia na sequência. Foi na sequência? Foi. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, e agora? O que eu faço? E aí fiquei aqueles dias introspectiva, já não se podia sair de casa, e o meu dinheiro acabando, e eu sem perspectiva. Falei, o que eu vou fazer? Aí foi onde eu me conheci muito em processos incríveis e profundos de meditação. Eu fazia muita meditação, medito até hoje. E ali eu fui entendendo, eu estava com 40 anos mais ou menos, eu fui entendendo que todas as respostas estavam dentro de mim. Que quanto mais, isso é muito motivador, que quanto mais a gente olha para dentro e se conhece mesmo na dor, porque olhar para dentro quando tá tudo certo, gente, é uma delícia. Você venceu, olha só que festa, que legal que você foi. O duro é tu olhar para dentro e ver um lixo que tá lá dentro. O que acontece? Das tuas decisões ou do externo. Porque na verdade é o que você está vendo, não é o que tem. Tem horas que a gente vê o que é bom, porque o bom está em alta, e tem horas que aquilo sai do controle e você olha para o ruim, mas não é que só tem ruim, tinha uma história linda. Linda! Mas naquele momento você não sabia o que fazer, então você viu só ruim. Só ficou ruim. Aí eu comecei a olhar e falei, então é aqui que eu vou me resgatar. E aí veio todo esse processo que eu vivo até hoje. Uma construtora me chamou em São Paulo para fazer no meio da pandemia, porque o mercado imobiliário cresceu muito. Aí eu fui voltando, e hoje
Claro que completamente remodelada, com vários clientes novamente, muito na internet. Tive participação em 2 programas de TV recentemente, Minha Cidade Vista de Cima no SBT e agora recentemente o Tudo Bem, também com a WorldCom na Band. Então a gente voltei para a TV também com convite, aquela mesma coisa, mas o que eu gosto mesmo é a internet. Hoje eu faço muitos vídeos para a internet, ensino as pessoas a fazer, ensino, quem sou eu, né? Mas compartilho um pouco da minha experiência que o multinível me trouxe, vamos juntos, vamos fazer, vamos tudo. Então toda essa transformação tinha um porquê, né? E a gente, quando está na dor, não está preparado para entender. Então olha para si, escuta os sinais e ter a plena certeza do propósito que continua alinhado e não esquecer dos propósitos mais importantes. Meu filho enorme que foto aí, linda essa, minha cachorra que vive com a gente, a Lívia, mais querida, e a nossa liberdade de ir e vir, que é o que eu tanto busquei. Que gostoso. Tem mais foto, Max? Linda essa foto. E claro que eu não poderia deixar de agradecer... Seu pai. Meu pai e minha mãe. Sem eles, nada disso seria possível. Então, sempre juntos com você, sempre... Sempre apoiando. Ai, deu errado, vem aqui. Ai, deu certo. Isso faz parte da vida do empreendedor também. Normalmente tem um grupo de pessoas, amigos, familiares, que estão sempre acreditando. Sim. Toda a história tem. Eu te contei da Fátima, olha, a minha mãe, eu fui vender junto com a minha mãe, a gente ouve sempre. Eu acho que a história é do ser humano em geral, né, Dani? Sim. Se você perguntar, todo mundo é mais ou menos assim, principalmente aqueles que empreendem, que arriscam mais, aqueles que se dedicam a uma profissão, a serem funcionários, eles têm uma vida um pouquinho mais estável. Agora, a gente que arrisca novos empreendimentos, você tem normalmente a família que vai junto. Volta e meia você se machuca ali no meio do leva um tropeção, escorrega, e aí você fala, não, tudo bem, mas eles estão sempre todo quebrados. É verdade. Mas vale a pena, no final vale a pena quando a gente entende realmente os nossos propósitos e pensar no outro e fazer pelo outro, né? Deixar de ser individualista, de pensar só na gente. Não tem como o universo não favorecer para que as coisas aconteçam quando a gente tem boas energias, quando a gente só quer o bem, né? Então eu acho que a antena que a gente se conecta também é muito importante. Para mim, energia é fundamental. Eu sinto quando tá boa, quando não tá, entender como eu posso ajustar, como eu posso melhorar, porque sozinho realmente a gente não faz nada. Não faz nada. E que propósito tem a minha vida sozinha? Eu posso estar milionária ou pobre, o que adianta? Então é olhar um pouco para o outro, entender que o outro também tem objetivos. Então hoje, comercialmente, quando eu me entrego, não que não fosse assim, mas hoje eu busco o resultado, eu tento entender, eu procuro ajudar da maneira que eu puder, porque não é só ir lá e fazer um vídeo, uma foto, é todo um contexto, para onde vai esse vídeo, por quê, como que eu posso melhorar, e assim a gente entender que, aí eu entendo que toda essa trajetória, esse hábito de comunicar, de falar, isso que eu acho que Deus presenteou pra gente, como eu posso usar isso da melhor maneira possível? Então a história toda valeu a pena e eu tenho certeza que tá na metade ainda, viu? Vai ter muita história para contar. Que bacana. Bom, empreendedorismo é o seu negócio. Se precisar inventar outra coisa, você inventa. Nós vamos inventar. E sempre livre. A liberdade de ir e vir para mim Qual é o seu dilema? Liberdade. Eu acho que isso não tem como o ser humano... A liberdade não é só física, né? É a mental, né? E, claro, de espaço também, mas você poder acordar e ter a liberdade de pensar e produzir e fazer as coisas do jeito que você acredita, claro que com pessoas, pensando junto, mas muitas vezes a gente também não tem sucesso no que a gente vai entender, porque a gente escolhe algo ou que a gente não tem essa habilidade, ou você já sabe que aquele cenário você não vai conseguir conviver por algum motivo. Aquele nicho não sai mais nada às vezes, e a pessoa não quer mudar, às vezes tem que prestar essa atenção, Tem que prestar, porque você vai para a empresa e sente aquele negócio de falar, gente... Eu não queria estar lá, eu queria estar fazendo outra coisa, já repensa, porque empreender você escolhe. Se você é funcionário, muitas vezes você tem que realmente engolir, vamos dizer assim, pessoas ou situações. Mas quando você vai empreender, você pode escolher um pouco daquilo que você vai fazer, para que a sua entrega seja verdadeira e para que seja feliz. Lê, se não for feliz, que graça tem tudo isso? Explica para mim. Não é sobre dinheiro, gente. Empreender é sobre felicidade, liberdade. Então,
Eu adoro empreender e sei que com certeza ainda vou inventar coisa, ainda vou me renovar por muitas vezes, até os 80, mais ou menos 90, que a gente vai estar ali. Inventando coisas novas, porque a comunicação mudou completamente nos últimos 20 anos. Quem trabalhou lá e trabalha hoje em dia sabe que a gente teve que se adaptando. Agora, esse jogo de cintura também é fantástico, porque a gente aprende. Tem uma filósofa que eu adoro que fala, a vida é pedagógica, presta atenção. Presta atenção, tem horas que você vai errar, tem horas que você vai perder, mas ela tá te ensinando, pega o aprendizado e segue em frente, né? Não pode ser teimoso, né? Imagina se nós fôssemos teimosas, de tipo, não, mas eu aprendi assim, mas era aquela câmera. Agora eu tive não é maior mais. dificuldade para editar um vídeo no celular, gente, eu nunca editei na vida. Sempre tive o Gustavo, outras pessoas que faziam, mas se eu não parasse, olhasse para mim e falasse assim, e agora? Como é que tu vai fazer? Tem que aprender, mas eu não sei. Não existe, não sei. Hoje tem inúmeros cursos na internet de qualquer coisa, de como fritar um ovo e de como montar um filme para um cinema. Coisas complexas, coisas simples. Agora a pessoa não quer sair de onde ela está, ela reclama, ela não quer aprender. A gente vai ficando velho, vai ficando teimoso. Os mais novos parece que já nascem sabendo fazer foto, vídeo, e tudo muda e tudo se movimenta. Mas não, eu não quero. Se você não está aberto, também não vai chegar até vida, você. Ela vai diminuindo o círculo onde você está. Quando você vê, você está ali apertadinho naquele pedaço e não consegue mais sair. E aí você reclama, porque olha, para mim as coisas não dão certo. Porque a CV é mais fácil para os mais novos, ou para os mais velhos, ou para as loiras, ou para... Por quê? É verdade. As coisas, às vezes, não dão certo. Sim, e é assim mesmo. É assim mesmo. Conviva com isso. Mas não quer dizer que elas vão ficar assim para sempre. Também tem isso, Dani. Dá errado, claro, um monte de vezes. Quantas vezes a gente quis coisas que não foram possíveis? Quantas talvez vezes... é porque não eram para ser. Não eram para ser. E a Hoje gente também cisma. Você não tem isso? Graças a Deus que não deu certo. Eu mirei em coisas que não foram. Hoje eu olho e falo, tá bom, não era mesmo. E outras, a vida me empurrou e me colocou lá. Você fala, o que é isso? Então presta atenção que a vida é pedagógica. É verdade. Dani Souza, apresentadora de TV, muito obrigada. Queria muito ouvir sua história. Eu sei o quanto a sua vida andou, virou. E essa história de persistir, de acreditar e de estar pronta para a mudança, de aceitar os nãos, porque a vida fala nãos e a gente tem que aprender a aceitar e ver o próximo, é o que te leva a ser um ser mais pleno. Sem dúvida. Não, porque a gente não sabe mesmo, né? Com 20 a gente não sabe, com 30 a gente não sabe, com 40 a gente não sabe. Você só vai ser pleno se você passar pelas transformações, né? Sim, que a gente amadurece, né? E hoje, olhando lá para trás, eu vou fazer 45 anos esse ano, a gente já falou sobre isso, né? Nos encontramos no finalzinho do ano passado por 2 vezes em eventos e a gente comentou sobre isso. Você realmente chegar nessa idade e poder ter certeza do que você não quer, já é um bom começo. Porque o que quer pode mudar. Dani, amanhã você mudaria de profissão? Sim, se fosse conveniente para mim. E eu também sinto igual. Agora, o que você não quer, você tem certeza absoluta. Tem coisas... que não quero de jeito nenhum. De jeito nenhum. Gostei disso, hein? Acho até que eu vou fazer um corte com essa parte. Amiga, tô arrepiada, porque não é sobre o que você quer, é sobre o que você não quer mais. Você não, tem coisas que você não quer mais viver. Você já sabe aquilo. Não. Ai, mas veio tentador, mas aquilo não combina mais comigo. Exatamente. Aquele lugar, ou aquelas pessoas, ou aquele tipo de trabalho. Você não precisa mudar aquilo que você decidiu por não. Agora, por sim, não sei. O que vai acontecer? Adorei. Praticamente um mantra essa resposta. Dani, muito obrigada. Parabéns pela história. Adorei ouvi-la com detalhes. Boa sorte. Que isso sirva de inspiração para as pessoas que estão assistindo. Todo mundo tem aí os seus desafios, tem vontade de criar coisas, tem receio de não ganhar o suficiente, de ter altos e baixos. Vai ter. Faz parte, mas as histórias são lindas e a gente nunca sabe o final, né? Mas a gente vê as pessoas que chegam em patamares muito mais altos do que quando elas começaram e melhor, felizes. Que é o mais importante. O mais importante. Vamos ser felizes. Parabéns, Dani. Obrigada pela oportunidade. Curta, comente, compartilhe e até a próxima. Beijo, tchau.